Pastor Silas, o senhor apareceu para o Brasil, politicamente falando, na PL, ou no PL, no projeto de lei 122, lá no Congresso Nacional. Inclusive, eu quero Isso fazer aí. aqui abrir para o senhor, que foi ali que eu, como cristão e já pastor evangélico, decidi entender mais sobre política. Foi nesse período ali. E eu agradeço ao Senhor, e eu tenho certeza que milhões de cristãos brasileiros agradecem ao Senhor. Muita gente especula isso. Pastor Silas, ele seria candidato e eleito em qualquer cargo que ele decidir escolher. Já passou pela cabeça do senhor uma candidatura, pastor Silas? Não, deixa eu te dizer uma coisa, que eu dou sempre essa resposta, é igual apertar um botãozinho, já sai automática. Quando você escolhe um partido político, e eu não estou dizendo que é pecado ou errado, eu só estou mostrando aqui, você faz parte da sociedade, partido político, parte da sociedade. Eu decidi que eu não vou ser parte da sociedade, eu sou do todo. E eu também decidi que eu respeito as decisões pessoais de cada um, porque é uma mania no nosso meio que o que não é para mim não é para ninguém. O que eu não posso, ninguém pode. Eu não tenho essa visão. Eu, aqui sou Silas Malafaia, fora íntimo. Eu acredito que Deus me usa muito mais como uma influência do que se eu fosse um político. Então, eu ajudo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na última eleição de prefeito e vereador, eu botei a minha cara para 22 candidatos a prefeito. Isso é, entrei no programa eleitoral apoiando os caras. 22. 18 foram eleitos e 4 foram derrotados. Eu botei a minha cara para 11 candidatos a vereador. Isso é, aparecendo em programa eleitoral. Ganhei com 8 e perdi com 3. Então, eu acredito que eu, como influência, sou muito mais forte do que se fosse um deputado. Porque quando você é um deputado, um vereador, um político, você pertence a uma ala do poder, a um segmento do poder. E política é poder. Ninguém dá poder para ninguém. No mole, você ganha no voto. Então, eu prefiro exercer influência, eu falo com todo mundo, eu sou perguntado por tudo que é jornalista, de tudo que é matiz que você imaginar, converso com tudo que é político exatamente pela minha posição e me posiciono. Porque o que vocês têm que, permita-me, o que o povo evangélico tem que entender é o seguinte: antigamente o jornal vendia por tiragem. Então, um jornal, ele vendia publicidade pela tiragem. Qual é a tiragem diária desse jornal? 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Então, ele vendia publicidade. O mundo mudou. Hoje, o jornal vende por acesso para cada setor e cada notícia. Então, isso eu estou dizendo, conversando com editores de jornais grandes. O que acontece? Os evangélicos são 65 milhões de pessoas. Como muitos líderes evangélicos não gostam de se posicionar, e eu respeito eles, eu não tenho síndrome de Elias. Só eu fiquei. Só eu que fiquei. Aí Jeová diz assim: ô brother, tem 7 mil que não dobraram o joelho, viu, queridinho? Não pensa que você é a última Coca-Cola do deserto. Linguagem atualizada, Silas Malafaia. Então, voltando para a história, isso é muito interessante, isso que eu estou falando aqui para vocês, essa construção. Então, o que os jornalistas falaram para mim? Como grandes líderes evangélicos não gostam de falar, quando eu falo alguma coisa, os evangélicos vão lá e acessam. Vão lá e acessam. Isso traz o quê? Traz gente. Isso traz número para vender a publicidade. Então, eu toda semana em Cristo digo a verdade e não minto. Toda semana, eu vou repetir, toda semana, no mínimo, 8 jornalistas me questionam. E é tão engraçado dizer assim: pastor, tem alguma coisa aí para gente? Tem alguma notícia aí? Os caras procuram. Eu não procuro, não. Eu não tô procurando, não. Os caras procuram. Mas por quê? Porque eu sou alguma coisa fantástica? Não. Porque tem 65 milhões de evangélicos que são consumidores de notícia. Então eu ganho um protagonismo não porque eu sou único ou porque eu sou melhor. É porque eu me posiciono. É só por causa disso. Mais do que os outros. Nada mais, nada menos além disso. Então isso eu acho que eu ganho toda essa capilaridade exatamente porque eu não sou político.
Agora, pastor, e não tenho pretensão de ser. Plim! já ouvi muita gente falando assim, mas o Malafaia numa corrida presidencial, imagina o Malafaia num debate político, ele Você ia tá moer o doido. adversário. O senhor já ouviu esse tipo de comentário, Ah, é? né? Ué, agora mesmo, ainda bem que eu tenho acesso a jornalista, a mais importante colunista do Globo, Bela Megali, tá? Colocou uma notícia, certo? Pastor Malafaia foi ventilado por Fábio Van Garden numa conversa com o Coronel Cid de ser um possível candidato a presidente da República. Saiu na coluna de Bela Megali, meu irmão. Isso no mundo político é um salseiro. Eu entrei rapidinho e falei, ei, querida, pelo amor de Deus, coloca aí, que eu não tenho pretensão política nenhuma. Nem para ser assistente do quinto carimbador. Hã? Se não passa a ter um alvo colado nas costas. Você tá brincadeira? Como Ela se foi já lá não e colocou. tivesse. Já tem, Hã? né? E já tem um alvo colado nas costas. Ainda quer piorar Já o tem, quadro. vou botar um maior ainda, com mira de laser. Então, isso aí. Aí ela foi e colocou na matéria. Pastor Silas responde dizendo que não tem nenhum tipo de pretensão política e que ele quer apenas exercer influência. Acabou o papo. E não tenho mesmo, e Deus sabe. Eu brinco sempre o seguinte, deixa eu falar para vocês. Eu digo assim, se Deus quisesse que eu fosse um candidato a um cargo desse grande, ele ia ter que mandar uns 3 anjos parrudão, daqueles lá da primeira instância angelical, e não de uma vez, sabe? Não, mandar um anjo assim aparecer à minha frente, cheio de glória e poder, dizer assim, olha, Deus está mandando dizer que vai fazer com que você seja, e eu vou te dar esses sinais. Aí esse anjo vai embora, daqui a uma semana vem outro. Olha, Jeová está mandando te dizer, quer que você seja candidato, eu vou te dar esses sinais. Passado mais um tempo, vem outro anjo, para você ver. Quer dizer, eu estou dizendo aqui, na expressão muito forte, que eu não tenho pretensão política nenhuma.